Oi, gente, eu sou a Isabela. Eu sou a Aline e esse é o Pode Parir, o podcast que vai descomplicar o seu parto e a sua maternidade. E hoje a gente tá com uma convidada muito especial, a doutora Carolina Mioto Salve, nossa Carol Mioto, que tá aqui para falar um pouco sobre a experiência de parto dela, a experiência na obstetrícia e tudo mais. Tudo bem, Carol? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Primeiramente, obrigada por aceitar nosso convite. Você é a nossa primeira convidada, então a gente fica muito feliz. E se apresente para nós, então, por favor. Então, eu sou a Carol, eu sou obstetra, fiz faculdade na Federal do Mato Grosso e vim fazer residência aqui. Eu sou aqui de Cascavel e vim fazer residência aqui na UniOeste, ali no HU. E eu trabalho aqui com obstetrícia mais. E aí tive o Miguel, faz o quê? 6 meses quase. Nossa! Vai fazer 6 meses, dia 29. E aí eu vim pra contar da minha experiência, porque a gente vira uma nova profissional depois de passar por essa experiência do parto. E vim compartilhar com vocês. Inclusive, uma das perguntas que a gente separou foi exatamente essa. Eu ia falar exatamente isso. Você vê? É a sintonia, né? Uhum. Era exatamente essa, assim, o que mudou pra você assistir parto agora, depois que você passou pelo teu parto, né? Você sente que virou uma chavinha ali? Ah, mudou. Desde a gravidez, né? Eu falo assim que antes, quando eu escutava queixas das gestantes, a gente se importava, mas a gente não tinha a real dimensão daquilo, né? Da preocupação que ela estava sentindo, da angústia, do que incomodava. Então, ter passado pela experiência de ficar grávida já foi me mudando durante a gestação. Mas o parto, com certeza, foi assim um evento definidor. O meu parto, eu falo assim, que ele veio pra me mudar como obstetra e pra quebrar muitos preconceitos que eu tinha como obstetra. Então, foi algo desafiador, foi algo novo que eu nunca tinha vivenciado. Por mais que eu já tinha visto muitas pacientes parirem, eu nunca tinha parido. Então, muita gente falava, pra você vai ser fácil, você vê isso todo dia, faz parte da sua rotina. Mas não foi nada fácil, não era nada que a gente pensa. A gente não sabe como que a gente vai ser, né, pra parir. Então, mudou muito a forma que eu vejo o parto, o processo do parto, o processo de intervenção do parto, o que é necessário, o que é seguro. Então, isso mudou bastante a forma da minha assistência. E tu entrou em trabalho de parto, você ficou bastante tempo na sua casa? Tipo, como foi ter contrações em casa? Você não precisou ir antes pro hospital, né? Eu falava o Fernando, meu marido, que eu queria chegar parindo no hospital, que eu queria ficar em casa o máximo possível. Então, eu entrei em trabalho de parto, a gente tinha pedido um sushi, chegou o sushi, sentamos na mesa para começar a comer, eu comecei a ter contração mais forte. Eu tava com contração já o dia inteiro, eu comecei um processo de indução natural um dia antes, então eu fiz acupuntura no sábado, que foi no dia 28 que eu entrei em trabalho de parto. Já tinha feito descolamento um dia antes, porque o Miguel tava com uma restrição de crescimento, então a gente tinha estabelecido um prazo e aí a gente começou a indução para evitar a indução medicamentosa. E aí no sábado à noite eu desencadeei trabalho de parto por volta de umas 8 da noite. A minha doula chegou lá e ficou com a gente, a enfermeira chegou 5 da manhã e a gente foi pro hospital às 10 da manhã. E a gente foi pro hospital porque necessitou fazer manobras de reposicionamento, né? Então, Miguel tava aí com uma dificuldade de posição, ele tava defletido. E aí a gente teve que ir pro hospital por conta disso. Então, meu plano de ficar mais tempo em casa não deu certo. Mas eu fiquei aí bastante tempo. Então, das 8 da noite, que desencadeou a fase ativa, até as 10 da manhã. E tem lembrança? Tipo, você tá ali no teu quarto e fala, nossa, eu tava com contração aqui. Na sala. Na sala. Eu não saí da sala, assim, ó. Eu só fico... No chuveiro eu também eu fico, às vezes, lembro, sabe? Que eu ficava ali deitada lá no chão. Porque assim. é muito recente, né? Eu vejo a Flor tem 3 anos, eu viro e mexo, fico pensando no parto ainda, assim, me pego pensando, sabe? Imagina 6 meses. Com 6 meses eu vi meu vídeo de parto todo dia. Ainda assim, o meu marido, quando a gente fala do parto, ele chora. Ele chora, assim, ele fica emocionado, assim... Ele fala, ainda tá muito recente, né? Então eu ainda lembro. E foi muito intenso pra vocês, né? Com quantas semanas você tava? 38 semanas e 4. Com 10 anos passa, tá? Então dá uma... E aí já vem o segundo, né? Mas conta um pouquinho mais específico, Carol, como foi a tua experiência de parto, assim. Você falou que as pessoas falavam, né? Por você ser obstetra e tal. E eu acho que muita gente pensa isso, né? Por você ser obstetra vai ser muito mais fácil. E... não exatamente, né? Porque naquele momento você é simplesmente uma mulher entregue ali para o trabalho de parto, né?
como é uma contração? Porque você deve ter ouvido essa pergunta milhões de vezes antes, né? E agora eu tentava responder para as pessoas, não sei porquê. Eu falava, é tipo uma dor que começa nas costas, vem pra frente, é bem intensa, mas passa. Era assim que eu respondia. Mas é forte mesmo. Eu já tive cólica renal, não parece cólica renal, não achei. As pessoas falam, parece uma cólica renal, mas não achei. Achei muito intensa. E eu tinha muita dor no pubis quando comecei, né? Então, eu tinha uma dor muito forte ali, era o que mais me incomodava. E aí, quando vinha a contração de novo, eu já gritava, não, de novo, não. Até às vezes pelo posicionamento dele, isso, né? E daí, durante a madrugada, eu falava pra minha doula assim, tem alguma coisa errada, eu sei que tá errada porque tá doendo muito a minha pubis. Então, assim, a minha experiência foi, eu tentei ser paciente, mas não consegui. Então, eu acabei sendo muito obstetra no meu parto. E eu acho que saber muitas coisas acaba, às vezes, atrapalha um pouco, assim, porque a gente tem muito o conhecimento das coisas. É que, assim, eu vejo que a gente, quando faz residência, o médico, quando vai se formar obstetra, ele vê muito patológico, né? Então, a gente tende a ter um olhar patológico sobre as coisas para resolver, porque a gente tá ali quer resolver as coisas. E quando a gente tá como obstetra para acompanhar um parto, a gente tem que tentar deixar mais pro lado. Então, às vezes, o obstetra tem que ficar um pouco mais pro lado, para olhar mais pro fisiológico, né? Então, deixar as coisas acontecer, você não precisa entrar e resolver. Vão se resolver as coisas na maioria das vezes. Ai, que legal! Então, a gente é muito do patológico, tipo, não tá assim 3 em 10, o que é? Tem alguma coisa aqui, tem que colocar alguma coisa. Então, a gente aprende muito assim. Por mais que a gente vai tentando sair disso aí, né? A gente meio condicionado a achar o problema, às vezes a gente fica com isso. E eu, no meu parto, me tornei essa pessoa. Então, eu tava muito cismada que as coisas não... Será que estavam dando certo ou não? Então, acabei que não me deixei ser muito paciente, né? E isso me incomodou muito. Foi por isso que eu demorei um pouco para falar sobre o meu parto. As pessoas, por que você não fez relato de parto ainda? Você não gostou de alguma coisa do seu parto? De alguma coisa da assistência? Algum profissional? Mas, na verdade, foi porque eu não gostei do jeito que eu me saí no meu parto. Porque não tem como a gente programar. E eu achava assim, eu me imaginava no meu parto. Assim, por mais que eu não queria idealizar, eu me imaginava várias vezes. Então, será que eu vou ser assim? Será que eu vou ser mais esse perfil? Será que eu vou ficar mais quietinha? Quem eu vou ser no meu parto? E aí, acabou que o jeito que eu fui, não gostei no primeiro momento. Eu não queria ter sido assim. Mas aí, passou o tempo, eu fui internalizando esse processo e hoje eu falo com muita leveza, né? Porque hoje eu aceitei que foi do jeito que tinha que ser, né? Do meu jeito e do jeito do Miguel. E foi assim. Mas sabe que eu sempre falo sobre isso também, né? Acompanhando tantos partos, assim, até na educação perinatal, às vezes vou conversar ali com um casal e não existe, de fato, assim, uma regra, né, de como as coisas vão acontecer. Porque, assim, sei lá, 40 e poucos partos, nenhum é igual ao outro. Nenhum. Um ou outro pode ser que tenha ali alguma semelhança de alguma coisa que precisou, alguma intervenção. Mas, assim, nenhum foi igual ao outro, da mulher, assim, sabe? Do jeito que ela ficou. Da dinâmica do casal também. Isso, Então, claro, a gente sempre imagina, né, como vai ser e tal, e aquela expectativa, né? Mas, às vezes, eu acho que a expectativa pode atrapalhar um pouco. Entra muito no que a gente sempre fala da preparação emocional, né? Porque o parto é aqui. Isso eu vi bastante. Exatamente. E... No que a gente acompanhou junto também, esses dias que o emocional pega muito, você perdeu o controle aqui, né? De como vai. E isso mudou também, esse negócio de a gente ver bastante partos mudou como eu faço a educação perinatal com as minhas gestantes também, de se preparar para o que você não pode mudar, porque você não tem controle e você não vai saber como você vai estar, né? Focar no que depende, assim, de você ali, né? Porque o resto vai ser como tiver que ser, né? Não dá pra gente saber, né, exatamente. Sim. E daí? Você foi pro hospital porque tinha que fazer manobra. E já são intervenções, manobra mais tranquilo, uma intervenção mais manual, ou teve que usar muita intervenção? Então acho que foi um dos primeiros preconceitos que eu quebrei no meu parto foi esse. Então, eu nunca tinha acompanhado um parto que necessitou de manobras internas, né? Então, era algo que eu já ouvia de partos de colegas que tinham acompanhado. Às vezes, né, a Maria Tereza fazia bastante plantão com ela, e ela já estava acompanhando o parto há mais tempo. Ela me falava, fiz um parto no final de semana, o bebê tava assim, precisou de manobra e tal.
E eu ficava assim, porque é algo que a gente não vê na residência, manobra interna. O bebê tá mal posicionado, é cesárea, não tem. Tentou lá algumas coisinhas, mas não tá posicionado, é cesárea, acabou. E aí, foi quando a Carol chegou na minha casa, ela foi fazer o toque, eu já tava imaginando que tinha um problema de posicionamento por conta do padrão das contrações, que não estavam assim, eu via que tava meio irregular e por conta da dor que eu tava sentindo. Então eu já tava imaginando que tinha alguma coisa errada, eu já tava meio cismada. E a Carol fez o toque e ela falou assim pra mim, tá com 7 centímetros. Só que ela ficou me olhando assim. E eu fiquei assim, tá. E aí a gente entende que a dilatação não é tudo. Não, porque eu imaginava que eu tava com... Eu falava pro Fernando, eu acho que eu tô com 7, porque eu brinco nos partos que quando a mulher começa a vomitar, tá com 7 centímetros. Sim. E daí eu falei pro Fernando, eu acho que eu tô com 7 centímetros. Ele, bom, legal, isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta íntima. Você quis se fazer o toque? Não quis. Não teve curiosidade? Não tive curiosidade. Ou às vezes tem quem não consegue também pela barriga, né? Mas eu não quis, assim. Eu tava cismada que eu achava que a posição tava errada. E tava certa, né? E era isso. Então, quando eu falei assim, eu acho que já tô com 7. Daí o Fernando, né? Tipo, meu marido era da área médica, mas nada a ver com obstetrícia. E daí ele, bom, né? A gente viu que 7, ó, quase e tal. Daí eu falei, não. Daí eu olhei pra Carol e falei, e daí? Daí ela ficou me olhando. Mas tá defletido. Assim, essa palavra pra mim foi um balde de água fria. Porque várias vezes eu me imaginava o meu parto e me imaginava algumas complicações, mas eu nunca tinha imaginado essa. Nunca tinha imaginado que o bebê estaria defletido. E eu devia ter imaginado porque era um cisquinho. E esses bebês pequenininhos, eles às vezes encaixam errado. E eu não imaginava isso. E aí quando ela falou, eu lembrei que eu dou aula de apresentações anômalas pra medicina na FAG. Eu dou essa aula. E eu tinha um slide assim, deflexão. Isso veio na minha cabeça na hora. Deflexão, daí 1º grau, 2º grau. Aí tava assim, não é uma indicação absoluta de cesárea. Pode nascer, mas demora. Eu só lembrava daquilo. Pode nascer, mas demora. Olha o mental. O mental nessa hora tá. Eu olhei pra Carol e falei, Carol, seja sincera. Ela, Carol, vai dar certo, mas tá precisando aqui de uma ajuda. Eu falei, não sei. Dela, vamos lá. Daí a gente começou a fazer manobras em casa, né? Tipo, spinning baby, fiquei de geno peitoral. Mas aí a gente viu que necessitava de algo mais. Então, por isso que a gente foi pro Gênesis, às 10 da manhã a gente foi pra lá e a Carol ligou pra Rene pra ela ir lá fazer essa assistência, né? Então, foi o primeiro preconceito, porque eu tinha um preconceito com isso. Eu achava que se o parto precisasse dessas manobras internas, então talvez não tava certo, o parto não ia ser fisiológico. Então, eu tinha um preconceito com isso. Mas logo que a Carol falou, eu já aceitei. Falei, não, vamos lá então, vamos pro hospital, vamos fazer... E é isso aí. Daí a gente começou a fazer e nada. E não é fácil o negócio, é dolorido, né? Então eu tava fazendo sem analgesia, então é dolorido. Já tinha as contrações que estavam me incomodando muito, a dor no pubis. E as manobras eram doloridas, mas a gente, no começo eu tava, tipo, animada, sabe? Eu comecei assim pra Rene, vamos lá, vai nascer, então vamos lá. Então bora, se for pra nascer. Só que com o tempo as coisas não foram acontecendo do jeito que eu esperava, que eu esperava. E aí começou a vir a frustração. Então acontece, eu dilatei tudo, então a dilatação não foi um problema. Eu falo para os pacientes, parem de ficar com a dilatação, porque às vezes não é. Então eu dilatei tudo, era meio-dia eu já estava com dilatação total. Mas o bebê não estava encaixado para nascer, ele estava defletido. Então isso que estava sendo difícil. Exatamente, né? A posição diz muito mais do que a dilatação. E muita gente foca muito nisso, porque é o que as pessoas mais falam, né? Ninguém fala sobre posicionamento. Quem não tem informação sobre isso, ninguém vai falar sobre o posicionamento do bebê. As pessoas falam, fulano não teve dilatação. Não nasceu porque não teve dilatação. Isso, então assim... Não, né? A posição do bebê, tanto que a gente tem aquela régua de dilatação ali pra fazer a educação perinatal, eu sempre falo, mas isso aqui não significa nada, tá? Porque se a posição do bebê estiver boa, mas o que a gente quer saber, as pessoas querem saber, claro. A dilatação. Mas a posição Exatamente. E aí começou ali nas manobras e tal. Daí a gente foi fazendo, e daí passou do meio-dia, então já tinha feito manobra, já tava dilatado, e daí nada, né? E daí o que acontece? Daí ele começou... A Rene começou a fazer com que ele fletisse, né? Então, pra quem tá assistindo, defletido é o bebê que não tá com o queixinho no peito, né? O bebê tem que nascer assim e o meu bebê lindo tava assim, né? E aí a gente começou a fazer, começou a fletir, só que daí ele começou a girar pra posterior.
Daí ele Isso acontece, né? Tava tudo erradinho ali. Então ele Quem tava mandou fazendo... ter espaço, né? Tinha o espaço, não era falta de espaço, a passagem, né? É. Então ele tinha passagem, mas ele não queria achar a passagem dele. E daí ele começou a girar para posterior, fazer o caminho mais longo e o cansaço começou a bater forte, né? Então eu já tava 2 noites sem dormir porque eu fiz o descolamento na sexta. E de sexta para sábado eu já não dormi, porque a gente fica programando muito tempo. O descolamento tem a parte boa, mas tem que ter indicação, porque senão você fica ali em latente muito tempo. Então eu já não tinha dormido, já não tinha comido. Fiz acupuntura no sábado, passei sábado o dia inteiro em latente. Então eu já tava cansada. Daí já tava domingo, depois do meio-dia. E tava inativa desde as 8 da noite. E nada. E começou a bater um cansaço. E daí eu comecei a me desesperar totalmente. Daí o psicológico acabou. Porque existe o cansaço físico, mas existe o cansaço emocional, né? Que eu acho que é o que mais pega. Porque o físico a gente dá um jeito ali na hora, né? Mas é que não tem uma pausa. Fala, não, peraí, eu vou descansar aqui um pouquinho, a gente já continua. Não existe. E nessa hora as contrações estavam de fase ativa ou ainda estavam meio bagunçadas? Não, começou... Tava de ativa. Tava super boa. E daí a bolsa já tinha rompido. Então rompeu sozinha. Rompeu sozinha. Acho que mais ou menos quando ficou total ali, por 11 da manhã, meio-dia. Então as contrações estavam super boas. Então, isso que as meninas o tempo inteiro, né? A Maria Tereza obstetra falava pra mim, olha, agora a gente tá com as contrações que a gente quer. O negócio regularizou, mas eu já tava, não, mas eu não quero mais. Então eu tive 2 momentos que o psicológico pegou muito. O primeiro foi quando a Carol falou que tava defletido, assim, pra mim foi um balde de água fria no meu parto. Então esse primeiro momento eu neguei, fui pro banheiro, fiquei sozinha, chorei, fiquei com um pensamento muito negativo, então foi o primeiro momento, mas aí logo que eu fui fazer as manobras me deu um up, vamos lá, vai dar certo, mas a hora que fez a manobra e não nasceu, eu voltei a ter esse baque psicológico, e daí foi o maior que eu tive. E aí eu falava o tempo inteiro pro meu marido, eu olhava no olho dele e falava, tá tudo errado, não tá certo, você tem que acreditar em mim. Então eu olhava pra ele e falava assim, escuta aqui, olha pra mim, eu sou obstetra, eu sei do que eu tô falando, tenho propriedade pra falar isso, não tá certo meu parto. Gente, eu fico imaginando ele, tadinho. E aí ele me olhava assim, ele olhava pra Maria Tereza obstetra e ela falava, não, tá tudo bem. E ele olhava pra mim e eu, não escuta ela não tá falando isso pra você. E eu imagino você falando, você devia estar falando, tipo, com essa calma, assim agora, eu tava né? assim, ó, e daí eu olhava pra todo mundo e falava, gente, vocês não me escutam, não tá certo, ele não quer nascer por baixo, ele não vai nascer, vocês precisam me ouvir. Daí foi me tomando conta o desespero, daí eu não queria mais, daí eu comecei a pedir cesárea. E eu pedia pra todo mundo, eu olhava pra minha obstetra assim, por favor, eu tô te pedindo, você falou pra mim que se eu pedisse. E ela falava o tempo inteiro pra mim, não tem indicação. Se você me pedir depois, por que eu fiz cesárea em você, você vai ver que não tinha indicação, você vai ficar brava comigo. E você me pediu isso, e eu tô respeitando o que você me pediu. Só que eu ficava mais brava ainda quando ela falava claro, isso. né? Eu queria matar ela. Você queria que alguém fizesse o que você queria naquele momento, né? E aí eu falava, e aí o meu marido, ele tava assim... Durante a preparação, a gente faz eu também fiz educação perinatal. Só que eu achei que a educação perinatal que eu tava fazendo era pra ele. Falava assim, eu não preciso, porque eu já sou obstetra, vamos falar pra ele, porque ele vai precisar, porque o Fernando vai se descontrolar, porque o Fernando vai não sei o que. Claro. O Fernando não vai aguentar, gente, vocês têm que trabalhar o Fernando. E chegou lá, o Fernando segurou a ponta e eu não. Então, pra mim também já foi meu Deus, eu não aguentei. A grande importância de um acompanhante preparado e que segura a barra, porque a gente já viu muito isso. De quando o marido tá ali e fala, não, a gente viu isso junto. A gente combinou. Você quer ir até o final e tá tudo bem. E já vi o contrário também. Já vi marido olhar e falar assim, ó, não, ela já deu. Ela não vai aguentar. Já deu, não dá. E daí quando o marido solta a corda, aí a mulher vai A gente sempre fala assim, quando a gente tá perdendo a mulher, é algo ali no trabalho de parto. Eu sempre falo assim, a gente percebe. A gente tava te perdendo, né? Ali no teu parto, assim, você tava se perdendo ali, né? A equipe tava perdendo. Então a gente sempre fala, estamos perdendo a mulher, vamos voltar, né? Vamos focar. Mas já aconteceu também de parto que perdeu o marido. Perdeu o marido, eu acho que é pior. Eu também acho. Porque o marido, ele não tá com hormônio, ele não tá com o processo fisiológico acontecendo no corpo dele. Ele tá
claro, tá vendo ali, tá vivendo aquele processo, mas tá em sã consciência, vamos assim dizer, né? Mas assistir a mulher que você ama com dor, tá ali, é a vida da sua mulher e do seu filho junto. É muito difícil pro marido difícil, ali. Então, assim, ele precisa de um preparo mesmo. É maravilhoso o marido que tá preparado, que tá bancando junto ali, que tá confiando na equipe, porque assim, você falando uma coisa, ele tinha que confiar na equipe. Sim, porque eu falava, meu Deus, ela faz parto mesmo, ela acompanha parto mesmo todo dia e ela tá falando que tá errado. Deve ter alguma coisa errada aí, pelo amor de Deus, gente, alguém me salva. Mas eu acho que também foi aí um ponto de inflexão do parto também, porque realmente a equipe tava me perdendo, elas já não sabiam mais o que fazer, eu não tava topando mais manobra, eu falei que eu não ia mais fazer. E eu não queria analgesia também. Eu falava que eu não queria, foi uma coisa que eu falei desde o começo, que era um segundo preconceito meu, analgesia de parto. Não é que é preconceito, é que intervenção ela tem que colocar na balança, né? Tem risco-benefício, mas já era algo que eu não queria. Então elas já não sabiam mais o que fazer. Eu não queria mais levantar da cama, eu fui pra banheira, não gostei, fui pra um lado, não gostei. Eu queria ficar lá quieta e queria que me levasse pra sala pra fazer cesárea. E olhava pro meu marido e falava, chama um médico que faça cesárea, ela não vai fazer cesárea em mim. E então eu tava desse nível e eles estavam me perdendo. Eu via que a Maria Tereza já tava assim, ela me olhava, eu olhava pra ela e falava, faz. E ela já tava me olhando, ela já não sabia mais o que falar pra mim. Ela tava no quase ali já. Ela tava todo mundo me perdendo. E daí foi o ponto que foi decisivo no meu parto, que o meu marido saiu, ele tava desesperado, eu via que ele tava desesperado, quando eu falava pra ele, ele ficava totalmente abalado, ele saiu do quarto. E daí eu falei, gente, será que ele foi aonde? O que aconteceu? Foi procurar o médico que ia fazer minha cesárea. E daí ele saiu a Maria Tereza, saiu quase todo mundo de lá, ficou eu e a Doula, eu e a Gil, eu olhava pra ela e falava, o que tá acontecendo? E ela, calma. E aí o Fernando voltou, ele olhou pra mim, abriu a porta, saiu de lá a Maria Tereza e o Nelson, que foi uma outra pessoa que não estava programada no meu parto, que surgiu. E aí ele olhou e falou, tem 2 profissionais lá fora, tá? 2 obstetras que sabem o que estão fazendo, que têm experiência. E os 2 me falaram que tá tudo bem. E a gente não vai mais ouvir o que você tá falando, não importa mais. E agora você vai ouvir a gente, porque tá tudo bem com você, tá tudo bem com o Miguel. Ele tá bem, em nenhum momento ele teve nenhuma desaceleração. E agora chega, Carol, vai ser assim, é o que você quer, é o que a gente programou. E agora a gente vai, e você vai ouvir ele. Ele falou assim pra mim, você vai ouvir o Nelson, que ele quer falar alguma coisa pra você. E daí o Nelson entrou, eu tava deitada assim, daí eu fiquei meio em pânico, assim. Aí o Nelson veio conversar comigo, ele falou, Carol, posso estar aqui, né? Pediu permissão pra estar ali, né? Posso estar aqui, eu quero conversar com você. E daí ele sugeriu pra eu fazer analgesia, né? E ele falou, vamos tentar, porque assim, se você não fizer analgesia, você vai perder o teu parto. Porque a gente tá num ponto que não tem mais o que dar pra você de opção, né? Você tá decidida que não vai pra frente nisso aqui. Você não tá mais topando, é difícil pra gente conseguir as manobras, a gente precisa de você, né? A Rene precisa fazer junto com você, você precisa colaborar. E você não tá mais colaborativa, e então assim, você precisa ressignificar o parto dentro de você, ele falou, então a gente precisa começar do zero, e eu só vejo que com analgesia. E eu falei pra ele, mas eu não quero analgesia, eu sou contra. E ele falou, Carol, você tem indicação pra isso, vamos lá. E daí o Fernando chamou minha mãe também pra conversar comigo, e daí veio todo mundo, conversou e eu topei. Nas suas assistências, você já fez indicação de analgesia? Não. Não? Sério? Analgesia, eu sempre falo assim, tem gestante que chega, Isa, eu quero uma analgesia no parto. E eu sempre falo, não existe isso, não é né? Você só vai saber lá no momento. E lá no momento eu vejo assim, a analgesia, uma analgesia bem recomendada, tem alguns casos ali, mas é quando assim, daqui você vai pra cesárea. Então é um parto muito longo, um posicionamento. Então daqui não tem, igual no teu caso, né? Tipo assim, aqui não tem mais o que fazer, aí o quê? Aí a gente então usa uma analgesia, usa, né, uma coisa que tá ali pra... Eu já acompanhei muita analgesia bem indicada, assim. Eu também. E foi uma realização enorme, porque tava perdido ali, e gestante que só dormiu e acordou parindo, ou que conseguiu acalmar pra poder fazer manobra e tudo, e tipo, quando acaba, aí fala, nossa, você viu como era importante. Foi exatamente isso. Mas aí foi um outro preconceito que você quebrou, então, no teu parto. Exatamente, foi outro preconceito que eu quebrei. Quantos já? 3? Já foi.
Mas não estamos contando. Quem tá aqui pra contar? Que legal. E aí fomos, aí eu topei, fui, a gente foi pro centro cirúrgico, fiz, o Rafael, que foi anestesista que fez lá no Gênesis, foi muito bacana. Foi uma analgesia muito bem feita, ele fez a analgesia combinada. E aí a gente ficou lá, né, então a gente começou o expulsivo, né, então as meninas, eu tava com cardiotoco, intraparto, tava ali monitorando. E aí a gente começou a fazer, então, eu me acalmei, realmente alivia muito a dor, tá? Assim, você consegue respirar com calma. Então eu comecei a me acalmar e a Reni começou a fazer as manobras, porque daí o querido do meu filho ficou assinclítico. Então ele já tinha resolvido a deflexão, ele tava posterior, daí ele ficou assinclítico. E aí a gente tava ali, e a gente daí... Foi um momento assim que deu uma acalmada, que eu consegui conversar um pouco, porque eu tava muito séria, eu não conversei com ninguém, eu só tava brava. Então foi um momento que foi acalmando. Mas aí, como eu estava com a cardiotoco, eu estava o tempo inteiro ali prestando atenção. Então, por isso que eu falo, eu não consegui me desligar. E eu fiquei, eu falo assim, que eu fiquei uma obstetra louca, assim, que eu não sou quando eu tô assistindo o paciente. Mas quando era eu ali no lugar, eu fiquei diferente. E aí, quando vinha a contração, eu Você via... ficou esperando o problema acontecer, Eu né? ficava procurando problema em tudo. Tudo eu ficava procurando problema e já pensando nas soluções. Tanto que a gente tava no centro cirúrgico lá, porque fez analgesia no Gênesis, tem que ficar lá, né? Eu olhava pra Maria Tereza, ela tava passando assim lá atrás e falava, vai arrumando a mesa. Eu falava assim, a mesa, vai arrumando a mesa, cesárea, se precisar. E ela, não, arruma lá a mesa. Eu ficava o tempo inteiro. Meu Deus. A louca. A louca. Se der algum problema, tem que fazer cesárea correndo, né? Só isso que eu pensava na minha cabeça. E teve uma hora que eu até falei pra ela, viu? Você não quer chamar alguém aqui? Porque assim, ó, já pensou se fazer minha cesárea, o bebê vai estar com a cabeça lá embaixo, você tirar sozinha aqui? Então eu tava assim o tempo inteiro só Ela já tava nisso. grávida? Já? 6 meses. E eu já ficava assim o tempo inteiro aqui, ó, pensando. E daí, eu olhava ela sentada, ela pensava, gente, ela não vai lá arrumar essa mesa. Começou, eu olhava pro Fernando, ela não vai arrumar a mesa? Que mesa, Carol? Não, porque se precisar já tá tudo pronto, gente, já tá tudo certo. E aí a gente tava com a cardiotoco, e aí na contração, o coraçãozinho desacelerava, né? E aí quando você ouve dos outros, é diferente de quando você ouve o seu, né? E daí eu tava lá, de repente ficava um tum, tum, tum. Todo mundo olhava, Carol, tá na contração. Você sabe que é normal isso. E eu falava, não é. Aí passava a contração, a Maria Tereza falava, escuta, tá subindo, olha aqui, ó, é uma DIP-1, Carol, você conhece isso, você acompanha isso todo dia, você sabe, Carol. Mas aí eu ficava louca. E daí, pra ela acalmar meu coração, ela foi lá, arrumou a mesa, cesárea. Daí a hora que eu vi ela lá atrás arrumando, eu falei, ai, tudo certo, ela arrumou a mesa, é isso aí. E aí o Nelson tava ali, né, com a gente, tava ali na minha frente, e aí a Reni tava terminando de fazer as manobras, e aí eu pedi pra ele que passasse o vácuo. Eu falei, a hora que começou a desacelerar, né, e aí começou a desacelerar um pouco mais, né, e aí ele falou, não, então vamos passar o vácuo, o bebê já tá numa posição boa, ficou com a bocinha sinclítica, né, ficou aqui do ladinho, mas aí nasceu, assim, e foi tipo, ai, o alívio. Foi... Então você tava com analgesia, você não chegou a sentir o círculo de fogo? Não senti. Que horas ele nasceu? 6h20 da tarde. Tá, e aí nasceu, qual é a sensação, assim, que você sentiu naquele momento? Quando você pensa naquele momento, assim, qual é o sentimento que mais prevalece, assim, quando você lembra daquele momento que ele nasceu? Alívio. De ver que ele tava bem. Pra mim foi o principal, assim, de ouvir ele chorando. Eu tava assim tão negativa, procurando o problema, que eu olhei pra ver se a pediatra já tava a postos, se ela tava pronta. E eu já falava, eu falei, gente, quando ele nascer já levem. Ele não tinha nascido. Meu Deus. Eu bem louca. Gente, quando ele nascer já levem, tá? Já podem ir fazendo as coisas lá. E a minha mãe atrás de mim não tava entendendo porque eu tava falando essas coisas. Ela tava, meu Deus, Carol, filha. Nisso também você não conseguiu curtir o calor dele, o cheirinho, essas coisas, porque você tava preocupada se ele tava bem. Quando ele nasceu, sim, porque daí eu achei que ele ia nascer e eu ia ter que levar ele. Eu pensava, não, vai ter que levar ele. Daí nasceu, chorou, eu fiquei assim, chorou. Eu falei, nossa, ele chorou, tá tudo bem. Nossa, gente, podia ter aproveitado mais. Nossa, gente, tava realmente tudo bem. Mas vocês estavam
certo. Não, olha, vocês são bons. Você vê só. E daí ele veio pro meu colo chorando, daí acabou aquilo de ficar louca, assim. Daí eu curti, não queria que tirassem ele, fiquei assim, tipo, é meu, a cria é minha. Daqui que eu quero ver. Daí eu fiquei assim, mas o sentimento de alívio. Porque é um momento em que dá um alívio, né? Uma sensação gostosa ali. Mas é tudo muito louco ainda, né? A gente não tá, assim, batendo bem da cabeça ainda no momento que o neném nasce, assim. Vai um tempo até você assim, entender, nossa, tá, beleza, pari, o bebê tá bem, né? Eu lembro também, quando a Flor nasceu, eu parei de 4, assim, na cama. E aí o meu esposo pegou, e aí a Rene passou ela por debaixo, assim, então ela ficou embaixo. E eu pensei assim, se eu me mexer dessa posição aqui, eu vou morrer, sei lá, vou me despedaçar inteira aqui. E eu não pegava a Flor, tipo, eu tinha medo de pegar ela, assim, sabe? Aí eu ouvi alguém falando isso, tipo assim, sei lá, uns 2, 3 minutos depois que ela tinha nascido. E ela chorandinha ali embaixo, assim, e eu só conversando com ela. Daí alguém falou, tipo assim, pega a tua filha. Sei lá quem falou, assim, na sala, sabe, no quarto. Daí eu falei, meu Deus, sim. Daí eu sentei, daí peguei ela, mas ainda muito tudo, né? Tremelique, adrenalina. Ontem, o parto que eu acompanhei ontem aconteceu isso, foi na banqueta, daí a hora que foi pra cama ela, mas eu posso sentar? Eu posso me mexer? Hoje em dia, então, quando você pensa no teu parto, assim, você não se arrepende. Não se arrepende de ter passado por tudo isso. Vem algum sentimento assim? Logo depois, assim, do parto que a gente ficou no quarto, eu e meu marido, amamentou, o Miguel dormiu, eu comecei a andar, peguei uma batatinha, comecei a comer, e daí eu só tava com um sentimento, assim, de pedir desculpa pra todo mundo, que eu fiquei falando no parto. Eu o tempo inteiro falava, meu Deus, coitada da fulana, olha o que ela ouviu, o Fernando, meu Deus, desculpa. Eu tava com esse sentimento, mas de muita gratidão por não terem me escutado. Então eu ficava assim, ainda bem que não me escutaram, olha como eu tô bem aqui, olha como o Miguel tá bem. E a gente tá ótimo, né? Talvez se eu tivesse feito cesárea eu estaria aqui deitada, depois ia me bater um arrependimento, não era o que eu queria, né? Desde o começo eu falava que eu tinha muito medo da cesárea, que eu não queria fazer cesárea, e aí teria sido totalmente o contrário, né? Mas eu já fiquei com um sentimento muito grande de gratidão, de sim, teria feito meu parto de novo, mas o que eu fiquei remoendo foi que eu queria ter feito de novo, mas eu de um jeito diferente. Então eu queria ter passado por isso sendo um pouco mais leve no meu parto. Mas não vai faltar oportunidade. Só que não tem como, não adianta treinar parto, não dá mesmo. Então, eu quero ser assim no meu parto, eu acho que eu quero ser assim, não tem como. Você acha que em algum momento o teu parto foi sofrimento? No primeiro momento eu achei que foi, assim, logo que eu terminei, assim, nossa, foi sofrido e tal. Doeu muito, mas depois não tive mais sensação de sofrimento. Eu fiquei com uma sensação que foi difícil. Assim, não foi fácil. Tudo. A questão psicológica, a questão física, o desafio que ele tava de posicionamento. Não foi um nascimento fácil de assistir, eu acho. Mas não sofrido. Mas você falou da questão ali de levantar, né, comer a batatinha e tal. São sensações que só o parto nos proporciona, né? Porque às vezes eu tô ali com a gestante e aí, poucas as vezes elas pedem cesárea. Às vezes elas falam, eu não quero mais isso. Mas daí eu falo, então, o que você quer? Eu quero que acabe. Eu quero sentir mais dor, eu quero que acabe. Então vamos parir, né? Porque você não quer exatamente uma cesárea. E quando pedem uma cesárea, eu sempre... tem aquele momento de consciência ali, né? Que vem a luz da consciência numa hora, assim... E aí eu sempre pergunto, como que você vai lidar com essa decisão amanhã? Então, se quando você não tiver mais com dor. Isso, quando já tiver passado, como que você lida com isso, né? Então, que legal, assim, que logo após você já falou, não, realmente foi a melhor decisão, né? Tipo, foi a melhor escolha naquele momento. Exatamente. E a equipe também tava aliviada, né? Não, ele tá... Nossa, a equipe deve ter ido pra casa e deve ter dormido. Porque eu vejo, os partos mais desafiadores pra mim, sabe quais são? Não os que demandam físico, né? Então tem mulher ali que demanda muita massagem e tal, e daí no outro dia a gente tá com dor no braço que parece que foi na academia. Mas os que mais, eu sinto que mais demanda é emocional. É os partos em que a mulher, sabe, é o emocional, assim, que a gente tem que ficar trabalhando ali. Eu chego em casa exausta, assim, sabe? Meu Deus do céu. Né? Vai acabando o nosso repertório, né? A gente fala uma coisa e fala outra. É isso que o pessoal tava naquela hora lá, que o Fernando teve. Ninguém mais sabia o que falar, tipo, ninguém mais falava nada, ninguém me respondia, só ficavam me olhando, sabe? Porque não tinha mais o que falar.
E tem a questão também que são todas pessoas que eu trabalho junto, né? Então também tem essa questão, né? Tipo, eu trabalho com as meninas, eu trabalho com a Maria Tereza. Então, eu sou próxima, a gente é amigo. Então, também tem essa questão, né? Que, tipo assim, a hora que terminou, tava todo mundo, meu Deus do céu. Muito obrigada. Tanto que na filmagem tem uma parte que tá todo mundo, tipo, se abraçando. Isso eu atrás, assim, ó, passando. Ai, mas esses partes são lindos demais pra gente também, né? Porque tava assim, todo mundo, meu Deus, isso aqui tem que dar certo, vamos acabar logo isso aqui, porque... Mas acho que foi um alívio geral, assim, em todo mundo. Eu tô guardando essa pergunta pra fazer pra Maria Tereza também, mas eu acho que isso vai ajudar ela no parto dela também agora, né? Teve isso, porque por mais que você acompanharam, sei lá quantos partos vocês já acompanharam, né? Desde a faculdade e enfim. Só que ver o parto de uma colega e cheio de desafio, eu acho que já deixa ela com aquela preparação diferente. Tipo, pode ser que aconteça comigo também. Né? Eu acho que fica, né? Eu penso assim, eu via que ela tava assim, muito firme comigo, sabe? Desde o começo ela tava, não, é isso aí, vai dar certo. E ela tentava fugir de mim, assim, quando eu ficava procurando. Eu ficava procurando ela, assim, pra pedir a cesárea. Eu via que ela tava assim, ó, toda hora fugindo. Mas quando os partos estão desafiadores, assim, pra mulher, quando os médicos aparecem, a gente sempre fala também, viu? Sai daqui. Tipo, ela não pode te ver, porque se ela te ver, ela vai pedir. Então, assim, suma. Eu mando mensagem, eu aviso, fica aqui, ó, do lado da porta, mas não entre aqui nesse momento. Assim, durante o pré-natal, o que eu pedia pra ela, assim, a gente conversou, assim, né? Então, a gente acompanhava partos, então ela falava, o que você quer, o que você não quer. O que eu já tinha falado pra ela? Eu não quero manobra interna. Falei, não precisa chamar a Rene pra fazer manobra interna em mim. Eu não quero analgesia, tá? Eu não vou querer passar vácuo. Tá bom? Tá bom. Eu quero tá bom. Se eu pedir cesárea, não escuta, não quero cesárea, tá? E é isso aí. E ela beleza. Tapa. É isso aí que você quer. E eu sempre falei pra ela assim, que eu queria que todo mundo fosse bem sincero comigo, não escondesse as coisas, né? Tipo, de ficar conversando lá no cantinho, tipo, acho que não tá legal. E se eu percebesse isso, eu também achava que eu ia ficar mais nervosa ainda. Então, eu pedia que ela fosse muito sincera comigo. Então, por exemplo, quando ficou total, ela me avaliou, eu falei, tá total, mas e aí? Ela falou, Carol, tá total, mas não vai nascer agora. Isso aqui vai demorar, sabe? Então, tipo, ela foi sincera comigo. Mesmo que eu tava possessa, ela foi sincera comigo. Falou, Carol, não vai ser fácil. Não vai nascer agora, vai demorar. Vai exigir de você, você precisa colaborar, porque isso aqui não vai ser fácil. Mas tá tudo bem. Mas ele tá bem. Então, ela foi, assim, sendo muito sincera. Mas eu via que já tava sendo um peso, assim, pra ela. Tipo, de tanto que eu olhava pra ela. Então, na hora que tava todo mundo quase me perdendo, eu via que ela já tava, assim, esgotada também, coitada, né? Então, tem essa questão de você acompanhar, né? E acho que ela também deve pensar. E tanto que ela já falou pra mim, no meu parto, então, se eu pedir também, você também não vai fazer, viu? Igual eu fiz no seu. Se o desfecho fosse diferente, se você tivesse ido para uma cesárea, todo esse sentimento ia ser diferente também, né? Não dá muito para imaginar, mas você ia desde o começo falar assim, você vê, eu tava certa desde o início. A tua perspectiva ia ser totalmente diferente, apesar da frustração de ter chegado, mas vai falar, você viu? Eu sabia desde o começo que ia ser assim. Que tinha alguma coisa errada, talvez né? Você talvez nem seria tanta frustração, você ia se consolar. Eu acho, né? É como a gente vê que algumas pacientes fazem isso, né? Ou alguns médicos fazem isso com as pacientes. Né? Então, tipo, viu? Ainda bem que você fez cesárea, teu bebê não ia nascer. Então, talvez eu também teria feito isso, né? Viu, Fernando? Falei pra você que tava errado o negócio. Né? Então, foi uma aprovação pra mim, né? Então, eu falo assim, que o meu parto veio pra me moldar como profissional mesmo, assim, pra quebrar os meus preconceitos que eu tinha. Todos os preconceitos que eu tinha foram quebrados ali, porque eu necessitei disso, eu necessitei de uma equipe que eu não contava, necessitei de pessoas que eu, né, não sabia que poderiam estar lá comigo, né, que eu não pedi para estarem lá comigo, mas que foram fundamentais no desfecho do meu parto. O Fernando foi uma pessoa que, se ele tivesse me ouvido, um momento de dúvida que fosse, eu teria feito a cesárea já, porque se eles já estavam me perdendo, se perdesse ele também, já teria acabado o parto. Então, foi assim, uma E hoje, pela questão que você disse antes, que você nunca tinha indicado uma analgesia, hoje,
você atendendo o parto, como médica, como obstetra, você sente que você mudaria isso, assim? Ou até uma manobra interna, ou passar vácuo, alguma coisa? Eu acho que sim, mas assim, é porque esses partos que eu acompanhei, acho que nenhum chegou nessa situação de pedir analgesia pra isso. Eu como ia perguntar último recurso. Se depois teve pedidos. Teve pedido de analgesia, recentemente num parto que eu acompanhei. Mas era um parto que acabou virando uma cesárea, mas por um estado fetal não tranquilizador e sem fazer analgesia. Mas ela começou a pedir analgesia logo que começou o trabalho de parto. Então a gente estava ali, a equipe toda, tentando contornar isso de uma maneira que, tá tudo bem, né? E até acompanhei um outro parto muito parecido com o meu. Logo depois era uma paciente da Maria Tereza, que eu acabei com ela, não estava na cidade no dia e eu fui. Um bebê defletido, era a Carol, chamou a Rene também pra fazer. Muito parecido, assim, só que foi muito, muito rápido. Então, logo nas primeiras manobras, o bebê já resolveu. Teve que passar vácuo também, mas aí também, talvez ali poderia ter indicado uma analgesia, né? Mas a paciente tolerou a manobra ali, né? Não foi muito tempo também, né, de manobra. Então, ali eu pensei, talvez se ela não tivesse tolerado muito a manobra, talvez a gente poderia ter feito uma analgesia, teria sido uma boa indicação. Mas as vezes que me solicitaram, foi 2 vezes, assim, que a paciente solicitou, porque na consulta eu também falo bastante sobre os riscos da analgesia, né? Então, tem que ter uma boa indicação pra gente fazer. A gente não adianta banalizar, porque a gente vê médicos que banalizam a analgesia, acaba todo mundo virando cesárea por estado fetal não tranquilizador. Exatamente. O benefício tem que ser maior do que o risco, né? Então, eu acho que agora eu manteria essa conduta de não iria banalizar a analgesia, porque eu fiz, é muito bom, corta a dor, vamos fazer pra todo mundo. Mas no momento que eu estaria perdendo a paciente, ou precisasse, que eu via que um parto que ia ser mais trabalhoso, acho que seria maravilhoso. Que no final das contas é, de fato, uma analgesia bem recomendada. Exatamente. Né? E assim, lembrando que foi um parto extremamente desafiador, extremamente intenso, mas não foi parto a todo custo. Você e seu bebê estavam bem o tempo todo, né? Tem essa questão. Então, esses dias já tem me muita gente isso. que vai olhar e falar, pra que passar por tudo isso? Com certeza. Né? Não tinha, mas eles estavam bem, né? Mãe e bebê estavam bem o tempo todo. E são intervenções que existem para essas situações também, né? Elas são... E a gente precisa muito lembrar, e eu tenho certeza que a tua equipe fazia isso, por mais difícil que tava, né? Que é tentar lembrar o motivo pelo qual você tava lá, né? Porque no momento do parto, a gente se questiona muito, a gente não tá consciente, né? Então a gente se questiona, o que eu tô fazendo aqui? Né? Por quê? E eu sempre falo pros meus gestantes, em algum momento você vai olhar pra mim e vai falar assim, Isa, aonde foi que eu amarrei meu burrinho? Ei, me diz, né? Mas aí, claro, você lembrar o motivo pelo qual você tava lá vai mudando tudo isso, né? Eu lembro no meu parto, foi uma luta constante, assim, com a minha mente. Tipo assim, por quê? E não, mas eu tava firme. Não, porque é isso, bora. E a mente vem, né? A dor, né? A dor nos leva pra lugares mentais, assim, muito, muito questionáveis, né? Mas essa questão, eu acho que muita gente que escuta eu falando do parto pensa, eu já ouvi umas pessoas falando, já escutei alguns comentários de colegas, assim, não muito legais em relação a um parto, mas essa questão do parto a todo custo, é que é uma coisa assim, ó, que a gente pensa assim, e a equipe de parto normal, humanizado, como se parto humanizado fosse um parto hands-off total, sem intervenção total. E é uma coisa que eu vejo muito que é aqui no Brasil, essa cultura. Então, parto humanizado é parto hands-off total. Se precisou, então melhor fazer uma cesárea. Então, se precisou de alguma intervenção, melhor ter feito uma cesárea, porque parto a todo custo não dá. Então, é uma coisa que a gente vê muito. E quando eu tava assistindo a aula do Cia Parto, a gente vê, tipo, as parteiras da Austrália e tal. Eles têm muito essa cultura de intervir no parto para que ele dê certo, para que ele não vire uma cesárea. Então, manobra interna, reposicionamento, muito spinning baby. Então, a gente vai tentar, não é que é um parto a todo custo. Por que o parto, quando ele tem que ser hands-on, ele já não vira um parto bom, né? Porque, na verdade, o teu parto, a gente conversou sobre isso, inclusive, num outro episódio. Mas o parto humanizado, ele não é um tipo de parto, né? Ele é um tipo de assistência. Então, o teu parto, ele é considerado um parto humanizado.
é um parto humanizado. Então é diferente, por exemplo, de um parto normal ou de um parto natural, né? Que o parto normal, então, precisou ali de alguma intervenção e o parto natural não necessariamente, mas você teve um parto humanizado. Isso que a gente tem que deixar de desassociar, não é porque o parto precisou de intervenção que ele foi um parto que não teve humanização, ou um parto a todo custo. Aí as pessoas forçaram ela a ter o parto. Eu já acho totalmente ao contrário, porque é uma equipe atualizada, que sabe desses recursos que outras equipes que não têm assistência humanizada nem usam, porque eles não se atualizaram nisso, não consideram estudos científicos que resolvem isso, né? Então, acaba deixando mais humanizado pelo fato de ser uma equipe preparada para todas as dificuldades que aparecer, né? Sim, exatamente. Então, essa questão eu acho que é uma coisa que a gente fica assim meio enraizada, tipo, então tentaram parto a todo custo nela. Não foi assim, não é assim que eu vejo, né? Não, o meu marido, a minha família, né? Então a gente não vê assim o jeito que aconteceu, né? Mas eu sei que talvez muita gente veja assim, né? Mas é uma questão que o parto teve muita segurança envolvida, então o tempo inteiro vigilância, o tempo inteiro me informando, né? Mas foi um parto difícil, né? E às vezes a gente tem que estar preparado, porque às vezes a gente não vai ser o alecrim dourado do parto a jato, né? Exatamente. Então, a gente tem que eu sempre falo, a gente foca nisso, né? A gente quer aquilo. A gente quer aquilo, mas assim, é 1 em 100 ali, né? Mas tem as abençoadas, né? E depois do parto, que é só a pontinha, vem a maternidade, né? Não, daí vem a avalanche. Um assunto para um próximo podcast. Avalanche. Amamentação e tudo mais, né? Isso rende. Mas assim, eu adoro acompanhar a sua maternidade pelo Instagram. Eu sei que ali é só uma coisinha, né? E a forma como você faz os balãozinhos, que você coloca a fala dele, eu acho sensacional. Eu adoro. Ele é muito expressivo. Ele é um meme ambulante, ele é muito expressivo mesmo. Ele caras e bocas. A minha filha Flor também é assim. Desde pequenininha, assim, ela faz umas caras, tipo assim, muito expressivas. Eu acho muito legal esses bebês que são tão expressivos, assim. Esses bebês. E só continua, né? Ter um parto desafiador também te deixa pronta para uma maternidade, né? Você fala, se eu conseguir aquilo lá, agora vai, né? E mudou também agora, tipo, como mãe, agora deixar o filho em casa, voltar a trabalhar, isso também é todo um desafio para todas as mulheres, isso independente de ser obstetra ou não, né? É difícil mesmo. É muita coisa. Tem que ter rede de apoio, tem que... E a tua rede de apoio é bem boa, né? É bem boa. A melhor rede de apoio do mundo é a avó, né? A avó, a bisavó, todo mundo ajuda, assim. É por isso que eu consegui, né, voltar. Você falou sobre comentários de colegas e tal, assim, você tem uma assistência voltada, uma assistência humanizada para tuas gestantes, né? Então, só com a sua assistência, fora o teu parto, você já recebe críticas de outros profissionais pela forma como você conduz as suas pacientes? Eu acho assim que não direta, né? Mas a gente escuta várias coisas, assim, inclusive quando eu tava grávida, a gente acaba indo em alguns encontros, jantares, né? E eu acabei ouvindo, assim, alguns comentários bem pesados, assim, eu pensei, poxa, eu tô aqui grávida e a pessoa tá falando isso sobre parto, né? Então, bastante assim, nossa, vai fazer parto normal, coragem, hein? Corajosa, você é forte, hein? Eita! Assim, sabe? A gente escuta, assim, ou tragédias que escutaram, que viram, que aconteceram, ou opiniões sobre obstetras que fazem parto humanizado, ou tipo a gente acaba ouvindo várias coisas, né? E aí vendo que você se enquadra no que estão falando. Então, não é diretamente para você, mas pessoas que fazem isso, assistem com a equipe tal, faz isso, o que estão fazendo? Então a gente escuta bastante coisa. Eu fiquei bem chateada durante a minha gestação com comentários que eu escutei, né? Então a gente acaba escutando mesmo, né? A gente acaba sendo a exceção e aí acaba ouvindo bastante coisa. Graças a Deus existe essa exceção. Mas a gente vai mudando bastante, né? A forma que a gente vê. E ainda mais depois do meu parto, mais ainda. Sensacional. Eu ouvi algumas coisas no parto há quase 5 anos atrás. Durante a assistência ali também, com uma analgesia bem, enfim, que virou cesárea, o médico fazia alguns comentários e falou assim, não, tem um povo aí que faz um carimbo de placenta. Como se isso fosse uma coisa da humanização. E hoje em dia até isso banalizaram, né? Todo mundo pegou e todo mundo faz. É parto humanizado, é um carimbo de placenta. Só por causa do carimbo de placenta. Agora a gente já nem gosta. Na cesárea tem o carimbo, foi uma cesárea sem indicação, sem recomendação, mas tem o carimbo da placenta. Então, assim, valeu. Então, meio que pra finalizar, a gente quer fazer um quiz da assistência.
para ver se a gente faz com todos os profissionais aqui, porque assim, quando a gestante vai contratar um obstetra, a gente tem que contratar saber como é a assistência, para saber se aquele tipo de serviço a gente quer, né? Entendi. Porque todo mundo, né? Mas fulano trabalha assim, então eu vou escolher o obstetra conforme. Então é bem curtinho, só a primeira coisa que vier. Tu faz tudo, eu faço tudo? Faz um que eu faço outro. Tá. Episiotomia. Sempre, às vezes, nunca. Nunca. Gestante 40 semanas com um bebê de 4 quilos, qual a conduta? Acompanhar. Vitalidade fetal. Tá. Rompeu bolsa com mecônio, e agora? Cardiotoco, BCF intermitente e vamos lá. Tá. Qual foi a situação mais desafiadora que você já acompanhou? Como obstetra, no seu parto. parto. No parto. Meu parto. Ai, deixa eu pensar. A gente teve um parto bem desafiador, que tava eu e a Maria Tereza, que teve um expulsivo bem prolongado. A gente tava num serviço que não tinha vácuo, não tinha fórceps. Começou a ter algumas desacelerações, foi bem desafiador, assim. A gente suou, assim, nesse dia. E a gente já tava perdendo todo mundo também, mas deu tudo certo. Mas foi um momento bem desafiador, porque a gente talvez precisaria de coisas pra ajudar o parto, a gente não tinha, então começou a bater um desespero, né? Mas o desfecho foi parto. O desfecho foi parto e tudo ótimo com mãe e bebê. Mas foi bem desafiador. Parto normal ou cesárea? Normal. E a última? A doula agrega na assistência, na sua opinião? Meu Deus, tinha que pôr meu marido pra responder. Nossa, agrega demais. Meu Deus, é assim, ó. Eu sempre indiquei e sempre falava da importância do preparo psicológico, mas agora, depois de eu ter passado, eu penso que eu deveria ter feito um preparo psicológico melhor. Talvez eu teria focado mais nisso. E a minha doula foi uma das pessoas que eu mais conversei no meu parto. Então, às vezes, eu só falava com ela, quietinha. Eu tava confiando muito nela, assim. Acho que a gente se apega muito na doula, né? Porque ela tá lá com a gente desde o começo, né? A doula chegou lá na minha casa, tipo, 8 da noite, ficou lá com a gente a madrugada inteira, né? Tentava cuidar do Fernando também, vai descansar você um pouco, deixa que eu fico aqui. Então, a gente acaba pegando ela, né? Tipo, e ficando assim, tipo, fica se conecta comigo, mais, né? Provavelmente é a primeira pessoa que vai chegar ali, então você se conecta mais. Então você se conecta bastante, né? Então o tempo inteiro eu ficava, tipo, olhando pra cara dela, olhando a reação dela pra ver se tinha alguma coisa. E esse apoio que ela me dava, né? Então, tipo, a massagem que ela me fazia, o toque dela, tipo, me consolava, me ajudava. Então era a única pessoa que eu gostava que me encostasse. Eu não queria que mais ninguém me encostasse. Mas é fundamental. E nas suas assistências, quando tem doula? Nossa, é outra o que eu tinha colocado ajuda ou você não quer ninguém atrapalhando o seu trabalho, né? Mas é porque, assim, tem alguns médicos que veem como que a gente vai dar pitaco no trabalho deles, mas que não tem nada a ver. É uma coisa totalmente diferente. Outra coisa, né? Mas, nossa, ajuda demais. Porque acaba que quando você não tem toda essa equipe, né? Você tem que fazer um pouco de cada, né? E quando você tem todo mundo se reveza, todo mundo ajuda, cada um tem o seu papel. Nossa, isso só é positivo pra paciente. Exatamente, né? Cada um tem o seu papel. Então, assim, a gente tá lá pra ajudar, né? Pra ser suporte. Todo mundo tá ali com o mesmo objetivo, isso, né? Exato. Exatamente. É o que a gente quer, né? Que tá mas a gente vê pela tua equipe ali, vários tipos de profissionais. Equipe multidisciplinar, né? Uma equipe multidisciplinar desempenhando vários papéis ali, né? Que legal. Ai, eu adorei. Foi sensacional. Sim. Eu adorei também falar. A gente fica falando, podia falar horas. Né? Nossa, com certeza. Sim. Inclusive, o próximo episódio falar sobre maternidade. Né? E é isso, gente. Esse foi o nosso episódio 8. 8 com a nossa primeira convidada. A gente gostou muito, muito obrigada, Carol. Eu adorei também. E se tiver pergunta, coloca aí. A gente dá um jeito de mandar pra ela responder também. E deixa o like, assina o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, nos siga no Instagram, siga a Carol também, a gente vai deixar o Instagram dela aqui. E é isso, muito obrigada. Valeu, tchau, tchau.